Olá, meus irmãos, mais uma vez, Evangelista Wellington Ramos levando para você mensagem que edifica e que nos dá conhecimento. Eu quero convidar você agora para a gente analisar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Analisando a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos direciona a buscar bênção neste mundo, a buscar prosperidade neste mundo. O Evangelho de Jesus Cristo nos mostra priorizar as buscas pelas coisas deste mundo. Vamos aprender o que o Evangelho de Jesus nos orienta verdadeiramente, qual é a bênção verdadeira que nós temos que buscar e valorizar e entender que já recebemos, que o Evangelho nos mostra. Vamos conhecer agora qual é as verdadeiras bênçãos que o Evangelho de Jesus Cristo nos mostra que já alcançamos, que temos somente que valorizá-las para não perdê-las e nem abrir mão delas. Amém? Quero ler aqui um texto da Palavra de Deus para que nós possamos estar agora, mais uma vez, se conduzindo pela Palavra nessa instrução maravilhosa que você vai ter agora sobre esse assunto. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, o versículo 3, o apóstolo Paulo passa a seguinte orientação para os irmãos. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Analise esse texto, que você agora está sendo ouvinte, está sendo orientado dele. Efésios capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo diz, vou ler mais uma vez para você. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora eu quero ir com você na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1 também, versículo 3 também, no versículo 3, o 4 e o 5. Vamos ver o que diz essa palavra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Observe, vou ler mais uma vez esse texto da primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 3 e o 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus. E aí a gente vai agora falar sobre o nosso assunto nesta hora. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos orienta, nos mostra a buscar as bênçãos dessa terra, a buscar a prosperidade nesta vida, a colocar a nossa prioridade na busca pelas coisas deste mundo. Então é essa orientação que eu quero levar para vocês, mostrando essa verdade que você precisa conhecer, para que você não seja levado por ensinos enganosos de homens fraudulentos, avarentos, gananciosos, que cobiçam a riqueza, que cobiçam o bem-estar, homens que usam o Evangelho de Cristo para poder lucrar na sua vida financeira, homens que vivem levando às pessoas um falso evangelho. E nesta hora eu quero mostrar para você a seguinte verdade. A pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela não nos convida para alcançar bênçãos deste mundo, nem prosperidades materiais aqui neste mundo. O Evangelho de Jesus não nos convida a buscar e nem alcançar bênção nesse mundo, e nem prosperidade neste mundo. Ao contrário, eu vou ser rápido nessa instrução, para que ela tenha menos tempo para que você possa assistir, que você possa ouvir. Ao contrário, o Evangelho de Jesus Cristo
nos orienta a não ficar ansioso pela busca das coisas deste mundo, a não viver buscando priorizar as necessidades da nossa matéria, do nosso corpo. Jesus nos ensinou a não ficar ansioso por coisa alguma. Antes, em primeiro lugar, prioridade da nossa vida é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O Evangelho de Jesus Cristo não nos orienta em canto algum a buscar bênção terrena e nem prosperidade nesta vida. Ao contrário, o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina a contentar-se com o que tem. Não é? 1 Timóteo 6, o 8 e o 9. A contentar-se com o que tem e não buscar as riquezas deste mundo, porque muitos estão caindo em laço, em perdição, em condenação, por esse desejo, por essa busca de prosperidade, de materialidade, das coisas desse mundo, da riqueza desse mundo. E Paulo diz que muitos caem em laço, em condenação, em perdição, por causa desse desejo, dessa cobiça, pela qual Satanás aproveita para tirar o homem dos propósitos, da esperança, das promessas e das bênçãos do alto, fazendo ele buscar loucamente, priorizando as coisas deste mundo. O Evangelho de Jesus Cristo não nos ensina a buscar bênção e nem prosperidade nesta vida. Os que buscam essas prosperidades querem ser ricos, querem possuir, querem ter em fartura, querem ter muito, vão cair em laços. Então quero orientar isso a você. Jesus nunca ensinou a sua igreja a buscar essas coisas desta terra, a buscar prosperidade, a buscar bênção na terra. Jesus não ensinou isso. Jesus, ele ensinou a sua igreja a colocar o seu desejo nas coisas do alto, a buscar o tesouro do alto, não é? Jesus disse: não ficais ansioso pelas coisas desse mundo. Ou seja, aquilo que é necessário para a nossa vida material aqui, nós não devemos viver ansioso, priorizar isso, porque o mais importante é o espiritual. Jesus estava dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo? Em primeiro lugar na sua vida, você que é cristão, que está seguindo a Cristo, que creu no Evangelho, a partir do momento que você crê no Evangelho, você tem que agora priorizar a sua vida em buscar estar na presença de Deus, em buscar se encher da graça de Deus, priorizar a vontade de Deus na sua vida, conhecer a palavra, viver nela e não se inquietar pelas coisas deste mundo, porque assim você vai priorizar as coisas desta vida e desprezar as coisas do alto. E a Bíblia diz que nós devemos buscar e pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas da terra. Então Jesus, ele ensinou a sua igreja isso, a colocar a sua prioridade e a nossa vida na vontade de Deus. Mateus 6, do 30 e versículo 33, 34, você vai ver isso. Então a pregação do Evangelho, por busca de prosperidade, né? A prosperidade material, as bênçãos material, essa pregação é anátema. Esses pregadores que estão por aí levando as pessoas a buscarem isso, a focar em isso, a se dedicar a isso, a oferecer sacrifício em prol disso, esses pregadores estão levando você a viver o Evangelho anátema. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele não convida ninguém a buscar bênção terrena. Ele não convida ninguém a buscar prosperidade desta vida. Não! O Evangelho de Jesus Cristo convida o homem a negar-se, a renunciar, a colocar a sua prioridade nas coisas do alto. E muitas vezes o Evangelho de Jesus Cristo nos convida a abrir mão das coisas deste mundo. Coisas que nos impedem de olhar para as promessas do alto. Por isso que o jovem rico não creu, não aceitou o Evangelho de Cristo. Porque ele estava com a sua vida voltada para o tesouro dessa terra. O seu coração estava nos tesouros dessa terra. E é o que Jesus disse: onde tiver o teu coração, ali está o teu tesouro. E esse evangelho de prosperidade e de bênção desta vida é um evangelho anátema, que faz você colocar o teu coração nos tesouros deste mundo, desprezando os tesouros do alto. Porque você não pode priorizar duas coisas. Ou prioriza uma, ou secundariza outra. O que é secundário na sua vida, o que é prioridade na sua vida. Então o Evangelho de Jesus não convida ninguém. Essa pregação é um falso evangelho, é um evangelho anátema. É o evangelho dos homens que estão enriquecendo através dessa pregação que deu certo para despertar o desejo
da cobiça, da ganância, do possuir, das pessoas que estão nesse mundo buscando riqueza, que estão caindo em laço, em perdição, como disse Paulo a Timóteo, no capítulo 6, você pode ver isso. Então, Jesus nunca ensinou a sua igreja a buscar prosperidade nessa terra. Ao contrário, ao contrário. É por isso que eu digo, se nós tivermos o desejo e a prudência de analisar as Escrituras, nós nunca vamos ser enganados. Porque quando a gente conhece a verdade, a gente é livre do engano. Mas as pessoas não querem saber o que a palavra ensina, estão mais voltadas para as orientações dos homens do que para a palavra de Deus. E aí cai em laço, cai em perdição, vive um evangelho anátema e vão se perder. Porque Jesus nunca ensinou a sua igreja a buscar bênçãos materiais deste mundo, a buscar prosperidade nesta vida, a viver de vitória, vitória, vitória nesta vida. Ao contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão ser perseguidos, no mundo vocês vão ser rejeitados, caluniados, blasfemados, no mundo vocês vão ser mortos. Não é vitória, vitória aqui não, é sofrimento, é perda. Mas para ganhar a Cristo é preciso abrir mão e perder. É preciso não priorizar mais as coisas desta vida, porque quando você prioriza o bem-estar do teu corpo, você despreza o bem-estar da tua alma, a tua vida espiritual você despreza e se preocupa mais com a vida material. Eu estou falando isso porque Deus me orienta a levar essa verdade para esclarecer a muitos dos irmãos que estão aí do outro lado, que está assistindo. Jesus nunca ensinou a igreja a buscar prosperidade, ao contrário. Ele ensinou a igreja a não colocar sua prioridade nisso. Ele ensinou que quem quer ser discípulo dele não pode seguir a ele buscando essas coisas. Lá, segundo escreveu João, no capítulo 6, versículo 26 e o 27, Jesus ele adverte os discípulos que seguiam a ele não pelos sinais que viram, não pela comida para a vida eterna, mas pelas coisas desse mundo, pela necessidade do corpo, porque queriam milagre, queriam cura, queriam prosperidade, só não queriam o que Jesus veio oferecer, a cruz, a renúncia, o negar-se para alcançar as bênçãos eternas. O que eles queriam era a prosperidade deste mundo. E Jesus olha para esse povo e diz: vocês me seguem, não pelos sinais que viste, mas vocês me seguem pela comida desta vida, pelo pão que perece. Não me sigam por isso. Vocês têm que me seguir pela comida que eu dou para a vida eterna. E aí, nesse momento que Jesus adverte esses discípulos, eles ficam chateados, dizem: ah, não quero ouvir isso não, eu quero ouvir sobre prosperidade. E o texto diz que muitos disseram: essa palavra tua é muito dura, ou seja, esse discurso teu não dá para a gente não quer ouvir esse discurso não. E muitos voltaram, muitos negaram, muitos recuaram, porque eles não estavam querendo nenhuma necessidade satisfatória da alma. Ele queria satisfazer, eles estavam buscando satisfazer a necessidade do corpo, como muitos hoje estão vivendo. Igrejas lotadas, não de discípulos de Cristo, mas de discípulos da ganância, atrás de bênção, prosperidade, solução dos seus problemas aqui nesta vida. E Jesus diz: olha, vocês têm que me seguir pelos sinais, pelo que eu vim trazer para vocês, a vida eterna, não pelo pão que perece. Eles não gostaram dessa pregação. Ah, falar de espiritualidade eu não quero saber, eu estou querendo promessa na terra aqui, eu estou querendo promessa que eu veja. E o texto diz que muitos voltaram e Jesus olhou para eles, foram embora. Jesus não foi atrás buscar, ficaram os 12 apóstolos. Jesus olha para os 12 e diz: olha, tomem agora a decisão de vocês. Porque o homem tem que tomar a decisão. Se quer seguir a Cristo pelas condições que Cristo mostra ou não. Porque Deus ele não pega ninguém pelo cabresto ou pulso não. Para seguir a Ele para a salvação não. Essa não é a regra geral de Deus. A regra geral é a liberdade para o homem escolher. Jesus diz: e vocês também vão querer me abandonar? Lá no versículo 68, 69... do capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João. Aí o apóstolo Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna? Pedro estava dizendo ali em nome dos 12: nós estamos te seguindo
Não é pelas coisas desse mundo, é porque nós cremos que tu vieste para dar salvação em nossa alma, para nos libertar do pecado, da condenação, para nos restaurar a nossa comunhão com o Pai, para nos garantir uma vida eterna quando deste mundo sairmos. Nós te seguimos pela vida eterna. Então Jesus não prometeu a ninguém, nem chama ninguém para seguir a Ele, para vir a Ele, para alcançar prosperidade neste mundo, e nem bênção desse mundo. É preciso entender isso. E nós temos que saber o que é que o Evangelho nos proporciona verdadeiramente. Não é esse Evangelho que hoje enche igrejas, enche multidão. E a multidão só está atrás do pão e do peixe. Só estão atrás dos benefícios desta vida. Essa multidão que está enchendo a igreja não estão atrás de um compromisso com Deus. Não estão querendo tomar a decisão de negar-se, renunciar, abrir mão, perder para poder ganhar a Jesus. Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi o que aconteceu com o jovem rico. Ele não quis abrir mão da riqueza, ele queria seguir a Jesus. Mas abrir mão das coisas desse mundo ele não quis. Então muitos estão fazendo isso hoje. E muitos estão indo a Jesus, não é para receber comunhão com Deus, perdão, salvação. É para receber carro, casa, prosperidade nesse mundo, vida boa, para vencer a dificuldade e não ter mais dificuldade, para ver Deus matar o inimigo, aquele que ele não tem nenhum prazer de estar junto. Que é isso que está acontecendo. As pessoas não buscam Jesus entendendo qual a finalidade que Jesus veio. Buscam Jesus pelas promessas que os falsos pregadores nas igrejas estão prometendo. De que você venha, que Deus vai mudar a tua vida, pare de sofrer, não haverá mais necessidade, você não vai ter mais falta de nada, porque você é filho do rei e tem que ter tudo do bom. Você tem que sair de uma casa simples para morar numa casa, numa mansão grandiosa, porque você não pode aceitar a simplicidade, você não pode aceitar o pouco, enquanto a Bíblia diz, contentando-vos com o que tendes. Essa é a vontade de Deus para nós. Então Jesus não ensinou esse evangelho de prosperidade desta vida. Até porque a promessa do evangelho de Cristo não é promessa de prosperidade nesta vida. Não é promessa de bênção aqui. O texto que nós lemos no começo, depois eu vou parar nele novamente. Ele fala de bênçãos que já alcançamos. Não precisamos correr mais atrás das bênçãos espirituais. Deus já nos deu as bênçãos espirituais. Já tomamos posse das bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais através de Jesus. O crente que está seguindo o verdadeiro evangelho, ele não corre atrás de bênção, atrás de campanha, de vitória, de restituição, de não sei o que, campanha disso, campanha de chave, campanha daquilo outro. Porque os evangelhos estão vivendo essa moda porque atrai as pessoas. E esses pregadores não querem saber de ensinar a você a verdade de Deus. Eles estão preocupados em ver suas igrejas cheias. Eles querem discípulos para si, para engordar a sua conta financeira, para manter o seu reino, que é o reino dos homens, que essas pessoas estão servindo, não de Deus. Porque quem já conhece o verdadeiro evangelho, sabe que não precisa correr atrás de bênção, nem de campanha para alcançar bênção, restituição, e não sei o que, vitória, e não sei o que, não. Porque a Bíblia nos ensina que o evangelho de Cristo, nós que cremos nele, já estamos tomando posse das bênçãos celestiais. Não é das bênçãos terrenas, não. É das celestiais, em Cristo. Essas são as bênçãos que o evangelho nos chama a alcançar. Oh, aleluias! Então Jesus, ele não nos ensinou a buscar a prosperidade neste mundo. O evangelho do Senhor Jesus nos orienta a olhar para o alto, aonde está a nossa riqueza, e não para a terra. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo diz, não olhando para as coisas dessa terra, olhando para as coisas do alto, da onde Cristo está. O evangelho nos chama para olhar para as bênçãos e buscar as bênçãos do alto. Buscar cada vez mais as bênçãos que já tomamos posse. E ter cuidado. Jesus disse, guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém roube a tua bênção. O diabo quer roubar as bênçãos espirituais da igreja e tem conseguido roubar as bênçãos espirituais na vida de muitos crentes que começaram pelo Espírito e estão acabando na carne. Você está entendendo isso aí? Então,
Jesus também disse, não junteis tesouro na terra. Irmão, isso é Jesus, leia a Bíblia. Jesus disse, não junteis tesouro na terra. Juntais tesouro no céu. Aonde tiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. E hoje, esse evangelho que se prega, convida as pessoas para juntar, para adquirir, para buscar os tesouros dessa terra. Não. As promessas de Deus para Israel foi terrena. Foi promessa de prosperidade na terra, sim. Mas a promessa de Deus para a igreja não é terrena, não. Não é promessa de prosperidade na terra, não. É diferente das promessas que fez a Israel. Israel foi prometido, sim. No campo, onde ele botasse a mão, Deus ia prosperar. Mas essa promessa foi para Israel. A promessa para a igreja é promessas celestiais. É promessa dos céus. É prosperidade no céu, não é na terra, não. A promessa que a igreja tem de Deus é da prosperidade, é da vitória, é das bênçãos no céu. Não aqui. Aqui é aflição, aqui é choro, aqui é perseguição, aqui é prisão, aqui é humilhação, aqui é morte. E tantas coisas que Jesus nos ensinou que vamos passar por causa dele. Tem que entender isso, meu irmão, para você não ficar preso, meu amigo. Isso é Deus que me faz, que me usa para levar essas instruções, para abrir os olhos de muitos que estão aí do outro lado. Tanto aí na nossa página, no Facebook, como no nosso canal no YouTube. E glória a Deus que eu estou observando que as visualizações no YouTube estão aumentando. Isso é Deus que está começando a levar as pessoas a assistir essas instruções para serem edificados e abençoados com a verdade de Deus. Então o Evangelho de Jesus Cristo muitas vezes nos convida a perder, a renunciar. E não a ir para o Evangelho, crer em Jesus, para não ter mais perda, para conseguir vitórias financeiras, material, não ter mais falta de nada, não sentir mais necessidade. Ao contrário. Eu quero dar alguns exemplos aqui de homens que teve que abrir mão para receber a Jesus. Por exemplo, Zaqueu era rico. Zaqueu não foi até Jesus porque ele queria riqueza, não. Zaqueu foi até Jesus porque ele queria paz, a sua alma estava sedenta, a sua alma tinha vontade de conhecer aquele homem que veio para salvar, libertar, que tanto ele tinha ouvido falar. Ele sentiu o desejo de Jesus e não das bênçãos deste mundo. Tanto é que ele abriu mão do que ele tinha possuído, certo que foi dentro de uma corrupção, mas ele abriu mão. Porque o Evangelho nos convida muitas vezes a abrir mão. O apóstolo Paulo também, queridos. O apóstolo Paulo, antes de Jesus, ele tem uma vida regalada. Ele tem uma vida de posição. Hoje em dia as pessoas querem ter posição no Evangelho. Quer ser senhor no Evangelho. Quer ser servido no Evangelho. O apóstolo Paulo tinha uma posição muito maravilhosa e muito confortável na sua seita farisaica, no farisaísmo. O apóstolo Paulo tinha condições financeiras, não passava necessidade. Mas ele diz, tudo isso eu reportei por perda para que eu possa ganhar a Cristo. Aleluia. E Paulo diz, olha, eu já fui ensinado, instruído a ter fartura, a passar necessidade, a passar dificuldade. Venha o que vier, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. O verdadeiro Evangelho, ele nos convida a passar pelo estreito, mas temos a certeza que podemos vencer os estreitos desta vida que querem nos impedir de continuar com Deus na caminhada para o céu, porque Jesus é quem nos faz vencedor. Muita gente aí fica, tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu já vi pregador dizer assim, ó, você pode ter um carro, você pode ter uma casa, você pode ser rico. É mentira desse pregador. Isso é um pregador mentiroso, anátema, falso. Não é enviado de Deus para pregar o Evangelho, não. Porque esse texto não está incluído dentro desse contexto, não. Esse texto está incluído em dificuldade, em situações difíceis, que Paulo está dizendo, passei necessidade, passei dificuldade, mas estou instruído, já aprendi a passar por todos esses momentos, seja bom ou ruim, e tudo posso naquele que me fortalece. É preciso entender isso e sair dos laços desses enganadores que estão aí buscando o seu bem-estar, a sua ganância que vai lhe condenar.
que transtornam o evangelho de Jesus, que são inimigos da cruz de Cristo, porque só pensam nas coisas da terra, como Paulo disse aos Filipenses no capítulo 3. São inimigos desses homens que pregam isso. Esses homens que pregam essas prosperidades são inimigos da cruz de Cristo. Olha o que Paulo diz em relação a isso, queridos. Por isso que é muito bom a gente estar guiado pela Bíblia, porque a gente não é enganado nem conduzido por esses homens mentirosos que estão aí nos púlpitos, pregando essas mentiras para o povo com o nome de evangelho. Esse é o evangelho anátema. Cuidado. Paulo diz aqui, ó, no capítulo 3 aos Filipenses, no versículo 18, ele diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas da terra. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 20 do capítulo 3 da carta aos Filipenses, que está incluído dentro desse contexto. Esses homens que só falavam das prosperidades na terra. Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Paulo diz: olha, a nossa cidade, a nossa vida, a nossa riqueza, a nossa herança, a nossa prosperidade, as nossas bênçãos está lá, está no céu. Aleluia. Você tem que crer no céu, meu irmão. Você tem que crer no céu, minha irmã. Você tem que crer no céu, porque quando você crê nas coisas do alto, você despreza as coisas dessa terra. Quando vem uma aflição na tua vida, tu não vai ficar: ai, estou sofrendo tanto, será que Deus não está vendo? Será que Deus não está comigo? Aí sai correndo atrás de prosperidade ali, de campanha ali. Venha parar de sofrer, você vai para uma campanha. Venha para restituir o que você perdeu, você vai buscar de novo restituir, não a tua vida com Deus, mas tu vai buscar restituição da prosperidade de coisas desse mundo. A restituição que tu precisa é restituição da tua vida espiritual, da tua comunhão, da tua busca por Deus. Não é essas campanhas de restituição que você vai por aí. E quando a pessoa está com o seu pensamento no alto, ele não se importa com essa leve e momentânea tribulação. O apóstolo Paulo diz: aqueles que estão no verdadeiro evangelho em Cristo, olhando para o alto, não se incomodam com isso não. Fica esperando ao Senhor, fica perseverando em oração, se alegrando na esperança, aleluia, sabendo que a leve e momentânea tribulação desse mundo aqui não se compara ao que estamos para receber. As perdas aqui, a dificuldade aqui, os problemas aqui, não são nada diante do que está guardado para nós e brevemente se revelará, aleluia. Olha para o alto, amado. Coloca o teu coração, o teu tesouro nas coisas do alto. O céu existe e é verdadeiro. Quem prometeu foi Deus e Ele é verdadeiro. Deus não mente. Então, esses homens que pregam essas mensagens aqui são inimigos da cruz de Cristo. Foi o próprio Paulo, inspirado por Deus, que orientou os filipenses sobre isso. São inimigos da cruz de Cristo porque pregam o evangelho que faz as pessoas desprezar o objetivo do sacrifício de Jesus pela humanidade. Porque Jesus não morreu para ninguém estar buscando prosperidade nele e nem buscando bênção nem vitória nesse mundo nele. Jesus morreu para que o homem nele encontre perdão, salvação, justificação, libertação, vida eterna. As bênçãos espirituais são essas que a morte de Cristo nos garante. As bênçãos espirituais. Então, esses homens são inimigos. Paulo abriu mão. Zaqueu abriu mão. Moisés, o texto diz que Moisés não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Antes, ele renunciou toda a riqueza que via para alcançar aquelas que estava invisível, aquelas que ele não contemplava com os olhos físicos, mas estava contemplando com os olhos da fé. Aleluia, porque fé é isso, é o firme fundamento das coisas que se espera, certeza e prova das coisas que não se vê. Você não vê, mas tem certeza, convicção de que elas existem e que estão guardadas para nós. E que no tempo certo vamos tomar posse daquilo que já é nosso em Cristo Jesus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 26, dê uma lidinha aí. E você vai ver
que Moisés abriu mão da sua posição, do seu bem-estar, da sua riqueza, do seu viver satisfeito, da satisfação da sua vida humana, porque ele priorizou a sua necessidade espiritual. Moisés foi para o deserto, podia estar no castelo de Faraó, ali naquele oásis, ali comendo tudo do bom e do melhor, mas ele preferiu sofrer e padecer como povo de Deus do que viver as riquezas desse mundo como filho de Faraó. Cuidado, você que está aí buscando aí essas campanhas para a prosperidade, que está fazendo voto para enriquecer, para alcançar isso, aquilo, outro. Busca primeiro o reino de Deus, a comunhão com Deus, a vida com Deus. Observa se tua vida está dentro da diretriz da palavra. Busca reconstituição, restauração da tua comunhão espiritual. Porque tua visão já está longe das bênçãos do alto, porque estás preso. Teu coração está preso nos tesouros dessa terra. Então, o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina a ser paciente na tribulação, perseverar em oração diante dos problemas, diante das dificuldades. Tenha paciência, continue orando, clamando ao Senhor, porque Deus é o que dá o socorro, o refúgio, a fortaleza. Ele alivia as nossas angústias, as nossas tristezas. Vamos continuar sofrendo, tendo tristeza, mas Deus dá o alívio, Deus dá o consolo, o conforto, e a gente vai prosseguindo de glória em glória até chegar aquele grande dia onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem aflição alguma. Aí o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverar em oração. O problema é que as pessoas não conseguem se alegrar na esperança, porque a esperança delas estão aqui nas coisas desse mundo, e as coisas desse mundo só geram na vida do homem tribulação, aflição, perturbação, nervosismo, estresse. É isso que as pessoas têm vivido. Mas coloca o teu coração na esperança do alto, que tudo aqui que tu vai passar dando glória a Deus, suportando. Tu não vai correr doido ali, aqui, se lamentar, mas tu vai continuar esperando no Senhor, sabendo que o que há de vir, virá e não tardará. O Evangelho de Jesus não nos promete prosperidade e nem bênção terrena. Creia nisso, analise isso aí, faça uma análise bíblica. Examine as Escrituras, vê se essa orientação não é a orientação que as Escrituras levam para a gente. Então, o Evangelho nos ensina a renunciar, a ter paciência. O Evangelho nos ensina a olhar para as bênçãos do alto, que não se comparam às deste mundo. Nossa leve e momentânea tribulação. Então, quero dizer para você, agora eu quero ler o texto que eu li no início. Quero ler para você aqui Efésios, que Paulo diz assim. Capítulo 1, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha, observa uma coisa aqui, vem cá comigo. O apóstolo Paulo diz, o qual nos abençoou com todas, está no plural, não é uma bênção só, não é muitas. Todas as bênçãos espirituais. Eu vou falar um pouco dessas bênçãos espirituais para vocês. Todas já nos abençoou. Eu não preciso correr atrás de bênção. A bênção já está na minha vida, porque eu já estou em Cristo. Já sou herdeiro da promessa. Já estou sentado nas regiões celestiais. Isso quer dizer lugar de tranquilidade, descanso. Aleluia. Está sentado, está descansando. Está esperando ali, está aguardando, está confiando em todas as bênçãos espirituais. Paulo está dizendo isso aqui aos Efésios. Capítulo 1, versículo 3. E o interessante é que lá no texto que vamos ler novamente agora, que lemos no começo, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 também, versículo 3 e 4, observa, meus irmãos, o que diz a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Escuta uma coisa. Essa viva esperança não é na terra, não é nas coisas desse mundo. Preste atenção nisso. Versículo 4 ele diz, para uma herança incontaminável, incorruptível, que não se pode murchar, guardada no céu para nós. Essa herança, essas bênçãos, essa esperança, não está guardada aqui na terra não, queridos. Por isso que Jesus estava sempre dizendo, olha,
Onde tiver o vosso coração, estará o vosso tesouro. Pensai nas coisas que são do alto, não juntais tesouro na terra. Porque as bênçãos que já aqueles que estão em Jesus alcançaram, são do alto. Nos céus, uma herança incontaminável que está no céu, que é eterna, que não acaba, que não é de momento, que não pode ser roubada, que não pode ser deteriorada, que não pode acabar. Essa é a bênção, essa é a vitória, essa é a prosperidade que Deus tem para nós, já guardada lá nos céus. As bênçãos espirituais. Vou falar algumas dessas bênçãos. Que bênçãos são essas? A bênção da restauração, da vida maldita no pecado, da vida condenada no pecado, a bênção da restauração, a bênção da libertação, a libertação da escravidão deste mundo, a libertação da escravidão de Satanás, a libertação dos desejos malditos do teu pensamento que só te leva para o erro, as bênçãos da vida eterna. A vida eterna quer dizer uma vida que não tem mais fim, porque nesse mundo aqui material, nós temos uma vida temporal, mas Deus nos faz promessa de uma vida eterna. E o melhor é que essa vida eterna é vida em abundância. O que quer dizer isso? A vida em abundância, não em abundância aqui, como muitos pregadores aí, terreno, inimigos da cruz de Cristo, estão pregando. Mas a vida em abundância, uma vida sem mais falta de nada, uma vida perfeita, uma vida sem envelhecimento, uma vida sem limite, uma vida sem mais problemas algum, uma vida perfeita, uma vida permanente, com tudo aquilo que é bom e perfeito para o homem. Essas são as promessas, as bênçãos espirituais, a glorificação do corpo. Isso é uma bênção espiritual que vamos receber. E em Cristo já tomamos posse dessa glorificação. Já estamos guardados para ser glorificado. O nosso corpo mortal será transformado em um corpo imortal. O nosso corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível. Naquele grande dia, quando a esperança da igreja se revelar, que é a vinda de Jesus para levar os seus servos, os seus discípulos que estão buscando Cristo, não por vitória neste mundo, nem por bênção nesse mundo, mas estão buscando a Jesus para cada dia mais tomar posse das bênçãos espirituais que já foi nos dada. Aleluias! Então, isso não é maravilhoso, irmão? Olha que orientação, que instrução magnífica da glória de Deus, para a glória de Deus e para a nossa orientação. É difícil você ter uma instrução dessa na igreja. Eu não estou aqui generalizando e não estou aqui trazendo nenhum holofote para o evangelista Wellington Ramos. Eu estou mostrando que é fato, é realidade. Você não vai ouvir uma pregação dessa na sua igreja, dependendo de qual igreja você está, porque a sua igreja, se estiver dentro da prosperidade deste mundo, você só vai ouvir mensagem para buscar tesouro nessa terra. Você nunca vai ser instruído a buscar o tesouro do alto. Então as bênçãos que o Evangelho de Cristo nos proporciona, nos promete, nos faz, não é as bênçãos aqui nesta terra, prosperidade aqui, vitória aqui, bênção aqui, não. Porque, irmão, escuta uma coisa, muitos crentes vão ser derrotados aqui nesta vida. Derrotados entre aspas. Aparentemente vão ser vencidos. Você não acha que o diabo pensou que venceu Jesus quando matou ele na cruz? Aliás, que o diabo não matou quando Jesus entregou sua vida na cruz? Os inimigos, você não pensa que os inimigos achou que derrotou Jesus? Ali foi a vitória, irmão. Você não acha que o inimigo pensou que venceu, tomou vitória, quando matou Tiago? E Deus permitiu que Tiago fosse morto. Tiago perdeu a vida dele ali. Aos olhos humanos, Tiago foi derrotado ali. Mas, irmãos, sai desse conceito de vitória nesta terra. Porque aqui nós vamos até padecer. Aqui nós vamos perder. Mas a Bíblia diz que aqueles que morrem no mundo, para o mundo, vivem para Deus. Aqueles que são tirados deste mundo, partem para o Senhor Jesus. Isso não é derrota, isso é vitória. Mas aos olhos humanos é derrota, irmão. Alguém diz assim, o crente não pode adoecer, o crente morre doente.
Eliseu, um grande profeta, morreu doente. Veja lá, 1 Reis. Lá no final, agora eu não me recordo, mas depois você pode pesquisar que está na Bíblia isso. Eliseu morreu de uma doença. E esses mentirosos inimigos da cruz de Cristo. Ah, porque se você ficar doente é porque não tem fé. Cuidado nesse evangelho materialista, viu? Cuidado nesse evangelho mundano de prosperidade, bênção e vitória desse mundo. O apóstolo Paulo ensina a Timóteo a tomar não só água, a tomar um pouco de vinho por causa das enfermidades constantes. Enfermidades constantes. Por que Paulo não orou para curar? Porque a enfermidade, ela é uma causa natural deste corpo. E nós só vamos estar glorificados, só não vamos mais adoecer, nem ter nenhum problema de saúde, quando formos glorificados. Quando recebemos um corpo glorificado, quando Jesus voltar. Enquanto estiver aqui, crente adoece, crente passa por necessidade, crente é demitido, crente fica sem trabalho, crente fica sem saúde, mas crente fiel só não fica sem a presença de Deus, que está com ele para fazer ele vencer e ser mais que vencedor, diante de todas essas dificuldades e diante de todas as perdas. Jesus é o nosso galardão, aleluias! Creia nisso, meu irmão. Então sai desse conceito aí, desses homens mentirosos que estão nos púlpitos dizendo não aceite isso, tenha fé que você vai alcançar isso, alcançar aquilo, busque aquilo, não se submeta, enquanto a Bíblia diz, contentai-vos com o que tendes. Então, para finalizar, a vida eterna, a glorificação do corpo, a libertação do pecado, a comunhão com Deus, a vida em abundância, o habitar com o Senhor no céu, tudo isso são bênçãos espirituais que quem está em Cristo já tem tomado posse delas. Uma vida tão gloriosa que o apóstolo Paulo chega a dizer que se for falado, se for dito, nós não vamos compreender. O apóstolo Paulo chega a dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, são coisas tão maravilhosas que Deus tem preparado para os que o amam, que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu e não chegou ao coração do homem. Não tem como, por mais que nós buscamos entender como serão essas bênçãos, como será a vida eterna, nós não vamos conseguir compreender, porque isso está além da nossa imaginação, do nosso entendimento deste mundo. Só vamos contemplar naquele grande dia que vamos viver todas essas bênçãos espirituais, que hoje já somos tomados posse dela por fé. Mas a palavra diz que assim como Jesus é, o veremos e estaremos com ele para toda a eternidade. Então isso é muito maravilhoso. Eu deixo para vocês, meus amigos aí, que estão aí acompanhando os vídeos de instruções e edificações do evangelista Wellington Ramos, tanto no YouTube como no Face, que vocês atentem para essa instrução. Que instrução maravilhosa. Eu louvo a Deus, obrigado, Senhor. Abençoa essas pessoas que estão aí agora, recebendo, assistindo esses vídeos. Abre os olhos do entendimento da alma dessas pessoas para que contemple a glória do Evangelho de Cristo. Aleluias. Nesse momento, por essa instrução. Fica na paz do Senhor Jesus e que Deus continue te abençoando. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém.